Para dar uma dica para vocês, um facilitador em parceria com a Arte Sim Brindes Personalizados com a Simone. Essa é a última aula que nós tivemos aí no canal do YouTube da Necessaire Multiuso, que foi feita a farmacinha, o porta-maquiagem, foi lançado para vocês em material sublimado, o kit já pronto. Então você vai ter a estampa, a da parte externa, no material sublimado, então ele já é estruturado, então você não vai precisar fazer o patchwork da peça, não vai precisar utilizar manta R2, então ele vai ser um facilitador. Então você vai receber essa parte aqui externa, a parte das necessaire tanto de um lado quanto do outro, a parte do acabamento superior aqui em material sublimado. Então, ela tem várias estampas, você pode aproveitar justamente agora, porque está chegando o Dia das Mães, para fazer uma lembrancinha super versátil, mais rápida, né, para otimizar o seu tempo. Ela tem maravilhosas estampas. Esse aqui é apenas um dos modelos. Tem outro modelo que eu confeccionei aqui para vocês verem. Olha, que bonito. Tá? Com a estampa sublimada na parte interna. Olha que coisa mais bonita que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Como que vocês vão fazer para adquirir? Quem prefere fazer em material sublimado? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu estou colocando as formas de vocês entrarem em contato com a Arte Sim Brindes Personalizados e pedir para a Simone mostrar para vocês as estampas disponíveis. Quando você entrar em contato com ela, o que ela vai fornecer para você? O que vem nesse kit? Ó, vem a parte externa, já recortada, vem as duas partes internas superiores, recortadas, e você tem também as duas partes externas da necessaire recortadas. Então, vai vir esse material quando você adquirir lá com a Simone, Arte Sim Brindes Personalizados, a minha parceira. O que você vai precisar se você quiser fazer com um acabamento forrado? Apesar de que, se você optar por não fazer, olha, a parte interna, tá? Como ela é estruturada, ela é bonita, muito bem feita. Então, se você não quiser para otimizar o seu tempo e fazer com que o produto ele fique com um valor mais acessível, você pode fazer sem a utilização de forro. Se você quiser fazer com o forro, então eu vou colocar para vocês aqui quais são os materiais adicionais que nós vamos utilizar, tá? Então, você vai precisar de um forro que corresponda ao tamanho da sua peça principal. Você vai precisar de 2 forros do mesmo formato do molde da necessaire. Você vai precisar de 2 forrinhos daquela parte do recorte interno. Além disso, você vai precisar de 3 zíperes, sendo 2 na medida um pouquinho maior dessa parte superior, que é para fazer essa parte aqui, ó, da nossa peça, essa parte e essa parte, ok? Você vai precisar também de um zíper, que é para o fechamento da necessaire. Então, vai medir nessa parte aqui de cima com sobra, para facilitar. Além disso, você vai precisar de 2 tiras na mesma medida dessa parte superior, dobrada em 4, como se fosse um viés do tecido interno. E vai precisar também de 3 cursores e botão Ritas
ou botão imantado, se você preferir, para o acabamento na parte superior da nossa peça, ok? Então, eu vou fazer... e além disso também o viés para todo o acabamento externo da nossa peça, ok? Então, assim, como essa aula eu já dei num vídeo anterior, eu vou fazer ela de uma forma bastante simplificada, sem ficar presa muito ao passo a passo, porque qualquer dúvida que você tenha, ela foi confeccionada da mesma forma do que aquele vídeo anterior que nós fizemos de costura criativa. A diferença só daquela peça para essa é o tipo de material utilizado na parte externa. Então, bora para a nossa aula, vamos começar o passo a passo. Bem, para já adiantar, o que eu fiz na minha peça? Coloquei direito para cima, direito para baixo, também voltado para cima. Então, ó, direito e direito, ambos para fora. O que eu fiz? Passei uma costura de segurança para prender esse meu forro nessa minha peça principal e depois que eu passei essa costura, refilei. Reservo essa peça. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer agora a parte superior da nossa peça. Então, como eu já ensinei para vocês em outras aulas aqui no nosso canal, como colocar o zíper, eu já adiantei um lado, né? Vou mostrar do outro lado para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei direito da minha estampa do tecido do material sublimado para cima, com direito do meu zíper e o direito do meu forro por o direito do meu material sublimado. Então, eu fiz um sanduíche aqui, dessa forma, né? Então, direito, novamente, direito do sublimado com o direito do zíper, direito do sublimado com o direito do forro. Fiz um sanduíche, vou passar uma costura, desvirar e rebater aqui para prender este meu forro nessa minha peça principal. Antes de eu ir para a máquina, também já vou passar para vocês como que eu fiz a parte da nécessaire, que é o mesmo passo a passo, ó. Coloquei, né, dessa forma, direito do meu zíper com o direito do meu material sublimado e o direito do meu forro. Passei a costura, desvirei e rebati. Então, quando eu for para a máquina agora, a gente já vai fazer toda essa parte aqui para agilizar o processo. Quem tiver dúvida de como isso foi feito, basta acessar aqui no canal a nossa aula anterior aqui no canal, que foi feita essa nécessaire multiuso em material, em tecido e estruturado com o manta R2 e o TNT. A forma de fazer é a mesma, ok? Direito com direito, alinha na parte do lado, para que a sua costura fique perfeita. Vou passar agora uma costura, prendendo o forro na peça principal. Posiciono aqui embaixo certinho, prendo com um clipe só para deixar alinhado o meu forro. Pronto, coloquei meu zíper, coloquei o forro da peça, tô tirando as linhas, ó, tudo embutido. Na parte interna da nossa peça. Nessa parte da peça aqui, agora o que nós vamos fazer? Colocar o cursor, tá? Ela não tem lado ainda, a gente só vai definir o lado na hora do fechamento da peça. Então, eu vou colocar o cursor, depois eu volto
para mostrar como é que ficou. E com relação a essa peça aqui, agora nós vamos fixar essa parte aqui no zíper para prender o plástico cristal. A medida do plástico cristal, vocês têm disponível no vídeo anterior aqui. Bem, agora nós vamos prender essa parte daquela tira de tecido como se fosse dobrada em 4 para formar um viés para poder prender o nosso plástico cristal aqui e fazer aquelas 2 divisórias plásticas internas da necessaire. Então, o que eu fiz aqui? Eu já adiantei um lado, agora eu vou fazer o outro. Eu coloquei aqui uma fita dupla face para me ajudar na hora de pregar, de colocar esse tecido, para facilitar aqui. Desse jeito, ó, vou colocar com a abertura para baixo. Desse jeito. Ó, vou prendendo com a abertura para baixo. Para ficar mais fácil. Desse jeito. Vou abrir, passar uma costura de segurança aqui. Depois eu vou encaixar o meu plástico nessa parte de dentro, dobrar e passar uma costura por cima. Se você quiser ver esse passo a passo de uma forma mais detalhada, como eu disse anteriormente, nós temos um vídeo anterior a esse aqui no canal, que mostra de uma forma bem detalhada, passo a passo de como isso aqui foi feito, ok? Vou colocar agora o meu plástico. Coloquei meu plástico cristal, dobrei minha peça ao meio, coloquei junto cremalheira com cremalheira e marquei aqui, fiz um vinco, um vinco na ponta para poder me ajudar, tanto de um lado, ó, quanto do outro. Está vincado. Então, vou para a bancada, vou colocar os cursores, lembrando que os cursores, o zíper, ele fecha para a esquerda, abre para a direita. Então, eu vou colocar os dois, obedecendo essa mesma posição. Aqui é a parte da necessaire. Então, já coloquei aqui o meu cursor. E o que eu vou fazer agora? Vou unir aqui o pique com pique na parte de baixo. Vou passar, vou clipar toda essa minha peça desse jeito. No forro eu vou fazer a mesma coisa, vou clipar tudo, só que eu vou deixar aqui na parte de baixo do forro uma abertura para que eu possa desvirar a minha peça. Vou para a máquina, vou passar então agora uma costura em toda essa parte externa, deixando em aberto somente onde eu vou fazer a caixinha de leite posteriormente e a abertura aqui. Então, vamos para a máquina. Pronto, passei a costura em toda a volta, deixando esta parte aqui de baixo em aberto. Vou fechar somente a caixinha de leite do forro. Então, ó, vou abrir, posicionando costura para um lado e para o outro. Vou prender aqui, vou arrumar o outro lado. Na parte da peça principal aqui da necessaire não vai fazer nada. Depois eu vou explicar para vocês por quê.
Fechei a caixinha de leite, somente do forro. Agora eu vou desvirar a minha peça e já volto com vocês com aquela parte do plástico colocado os cursores, vincado, e essa peça aqui desvirada. Pronto, desvirei a minha necessaire, vou deixar por enquanto aberto, vou só fechar no final. Deixei aqui a parte da minha parte principal externa aberta, a caixinha de leite. Vou deixar este meu forro para fora e vou reservar essa peça. Vou dar continuidade agora àquela minha peça com plástico. Então, eu marquei os piques, tanto na minha parte de plástico quanto na minha parte principal. Marquei os piques na parte central. Aí, o que eu fiz? Vinquei bem esse meu plástico cristal. Viro o meu trabalho, a minha peça principal, com o forro para cima e passo um traço. Isso aqui que eu estou usando é aquela caneta fantasma que apaga com o calor. Marquei, fiz um traço daquela marcação centralizada a outra e vou fazer o que agora? Ó, vou posicionar esse meu plástico cristal e justamente aquele vinco que eu fiz em cima dessa marcação. Venho na máquina e vou passar uma costura para prender esse meu plástico, né, nessa minha peça principal. Centralizei a minha peça. Fiz isso. Agora, vou fixar a minha etiqueta aqui na lateral. Vou prender aqui na parte de cima superior os meus botões tic-tac. Volto com vocês para a máquina. Vou passar uma costura de segurança em toda a volta e venho ensinar como é que a gente vai prender a nécessaire e fazer o acabamento, tá, dessa nossa peça. Coloquei os meus botões tic-tac, tá, de forma interna, sem aparecer aqui do lado externo, né? Coloquei a minha etiqueta de identificação, passei a costura de segurança por toda a volta da minha peça e agora eu vou fixar aquela nécessaire que foi feita anteriormente. Então, como essa minha nécessaire, ela não tem um lado, por exemplo, que fique em destaque, e também o meu tecido aqui da frente, ele não tem um lado que é o da frente ou não, então eu vou colocar me baseando pelos cursores. Então, se eu sei que o meu cursor, ele fecha da direita para a esquerda, esse cursor aqui também, ele vai fechar da direita para a esquerda. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou abrir, ó, com a minha mão aqui por dentro da nécessaire. Eu vou abrir aqui onde está a minha caixinha de leite. Vou tombar as minhas costuras, uma para um lado, a outra para o outro, para que ela fique de forma alinhada, desse jeito. E vou prender bem aqui, aonde eu fiz a marcação central. Venho aqui, posiciono. Coloco 2 clips aqui para ajudar a fixação dessa minha peça e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Arrumo direitinho, posicionando uma costura para um lado, a outra para o outro lado. Endireitei a minha caixinha de leite, coloquei na marcação, venho com o clips. Vou para a máquina agora, ó, puxo esse meu forro para fora para evitar de costurá-lo. Vou para a minha máquina e vou passar uma costura para prender essa nécessaire. Então, nós vamos para a máquina agora, eu vou prender aqui, vou fixar a primeira parte do meu viés, fechar a nécessaire e depois vamos finalizar a peça. E vou aplicar, eu gosto de colocar aqui pelo lado externo. Dobro, como eu já mostrei para vocês em outras aulas. É só acessar aqui.
apliquei meu viés por toda a volta. Agora eu vou desvirar. Vou arrumar aqui todo o meu viés. Vou passar uma costura aqui para finalizar e fechar o nosso forro. Antes de eu fazer isso, eu já vou fechar aqui o nosso forro. Depois eu só vou rebater aqui o meu viés. Isso eu já mostrei em outra aula e vou trazer para vocês a peça pronta, ok? Então, vamos para a máquina. Quem preferir pode fazer o fechamento com ponto invisível. Pronto, fechei o meu forro, coloco ele todo para dentro, assim, bonitinho. Ó, fechei a minha nécessaire desse jeito. Na hora que eu for acabar, colocar esse daqui, olha só, eu vou fechar direitinho, rebatendo aqui a minha costura para ficar com um acabamento perfeito. Então, olha só, como eu falei para vocês, eu finalizei a peça, ó, virei aquele meu viés, bati toda a costura, olha que bonito que ficou, né? Então, olha só, a nossa peça aqui, ó, fechadinha, foi finalizada. Então, ela é uma nécessaire multiuso. Uma outra opção, né? Então, nós temos aqui, ó, alguns modelos. Então, você precisando desse material sublimado, você entra em contato aí com a Simone da Arte Sim Brindes Personalizados. Lembrando que se você gostou desse vídeo, tá? Não deixe de dar o seu joinha, compartilhar, né? E se precisar do material de forro, zíper, cursor, aí você vai encontrar aqui em cima, ó, nesse site que você está vendo, ó, www.meusencantosvivi.com.br. Muito obrigada pela participação de vocês e até qualquer hora.